Nossa, é um prazer muito grande estar aqui e justamente no dia dos 40 anos de casamento, que são bodas de esmeralda, né? Coisa linda. E o número 40 é tão importante na Bíblia. Ele fala para nós muitas coisas. Vocês vão entender essa trajetória toda do pastor Jorge com essa numeração de hoje. Nada é por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Os encontros, né, os desencontros, o Senhor tem sempre algo para nós. Então vira para quem está do seu lado e diz assim, ó, existe mais de Deus para você hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, ontem eu comecei a escrever, mas garanto que vai ser pouco tempo, tá? Geralmente eu trago no celular, mas ontem minha vontade de escrever era muito grande. E não existe casamento que aguente 40 anos. Eu fiquei assim, gente, 40 anos. Tem que ter muita fé. Você vai combinar comigo? Amém? Tem que ter fé. Fé. São 40 anos que você vai passar por muitos processos para chegar no propósito de Deus. Mas eu sei que vocês com esse casal maravilhoso, estão aprendendo a vencer esses processos, não só na vida particular, na sua vida do trabalho, mas na sua vida de casamento, né, de família. Como é importante vencer esses processos, entender que o Senhor está no meio deles e que esses processos é daí que vão chegar, quando você passa por eles, você chega no propósito que Deus tem para nós, porque Deus nos chama para um propósito, amém? Todos nós aqui temos um propósito dado pelo Senhor, todos nós fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para viver esse propósito, e nada vai impedir que você viva esse propósito que está aí, já predestinado no seu coração, porque o Senhor você quando estava no ventre materno, ainda em formação, a Isabel o Senhor já está escrevendo os dias dela, Ele já sabe os propósitos que Ele tem para Isabel, e nada vai impedir que Isabel viva na íntegra a história de vitória, porque a história nunca porque é um presente de Deus, você já tem a tua história já planejada pelo Senhor. Então não reclame de muitas coisas que estão acontecendo, não murmure, porque tudo isso faz parte. Mas eu queria lembrar você do que a palavra de Deus fala, e olha que tem muita coisa na palavra de Deus que fala sobre o número 40, mas eu vou ressaltar só alguns, quer dizer, tem um significado simbólico muito grande, e está realmente mencionado em várias passagens. Mas o que representa na realidade? É um período de provação, de preparação, de transformação e renovação espiritual. Todo casamento passa por isso, pela provação. Há momentos que você fala, gente, eu não vou aguentar. Meu Deus, o Jorge não está dando. Esse homem não para, ele trabalha demais, ele está na igreja o tempo todo. Apesar que desde que eu conheci o pastor Jorge, parece que vinha escrito assim, pastor, novinho, já estava escrito assim, pastor. Ele era um pastor nato, e ele ficou igual Eliseu atrás de Elias, né? Atrás do pastor Adolfo, meu pai, eram muito parecidos na forma de dirigir as coisas. E Nete era com a minha mãe, que era a pastorona que a gente chamava, e ela gostava de oração, me falaram, uma pessoa que eu atendi daqui, que ela é rígida, é uma mãe excelente, mas é rígida, mas ela disse que já melhorou, e que hoje em dia, depois dos netos, a gente muda mesmo. Mas ele já tinha esse propósito de Deus na vida dele, e ele passou por muitas situações, só coisas que nós lembramos lá em cima no gabinete, nossa, mas ele venceu todas elas. Em tudo que ele era chamado, ele sempre diz sim, porque você, quando é chamado para algo, o Senhor que está dizendo para você, olha, existe mais de Deus para você, e você fala, mas eu não sou capaz, mas a força não vem de você, vem do Senhor. Não é pelo seu braço forte, é pelo aquilo que o Senhor vai fazer. Ele vê em você um grande
um trabalho que Ele está esperando, através do processo que Ele vai deixar você passar. Então, esse período de 40 anos, de 40 dias, né, no caso hoje é 40 anos, é de provação também, mas está preparando, está transformando para uma renovação espiritual, para que você chegue no estágio de estar agradando ao Senhor. E como é que funciona esse significado? É associado a períodos de teste de purificação e preparação. Então veja o casamento como um teste de purificação, que tem hora que você tem vontade de chutar o balde, você fala, não, Senhor, não, né? E aquele homem que às vezes é muito meticuloso, ou então é a mulher que é muito detalhista dentro de casa, e aí começa a incomodar. O meu marido, por exemplo, ele deixava tudo espalhado. O problema era meu, não era dele. Não adiantava eu jogar para ele algo que incomodava a mim. Eu comprei um cabideiro, eu comprei um cesto de roupa para ele, quando chegar, jogar ali dentro. Eu resolvi o problema. Aí ele vinha, botava lá, de vez em quando ainda vinha uma meia assim, meio perdida, mas ele foi aprendendo, né? Já deixava até o sapato do lado de fora, que nem precisaria tanto. Mas você começa a lidar com as diferenças, e você começa a falar, Senhor, me ajuda, porque são essas diferenças que vão realmente transformar a pessoa que está com você, vai transformar você mesmo. Não pode ser tudo como você quer, porque o Senhor está usando o seu marido para burilar o seu temperamento. O Senhor, Ele usa a pessoa que está ao nosso lado para melhorar a gente. Você pode dizer amém? É sim, essa pessoa que você reclama é quem Deus está usando para te abençoar. Eu costumo dizer que às vezes um chefe que você pega no teu pé, que você está no teu trabalho, não sei o quê, e aí você fala, vou pedir as contas, vou sair, não sei o quê, mas é isso que o inimigo quer. Porque sabe por que o inimigo insiste em você só ver defeitos? Porque lá na frente é aquela pessoa que vai te abençoar. Deus muda o cenário. Então vá caminhando, faça o teu lado. Você vê que o filho que mais te incomoda, o filho que mais perturba você, é o filho que mais parece com você. É só rindo, né? É o filho que mais... Aí você vai ter mais paciência quando você lembra disso. Uma vez eu estava assim com a minha filha, e não sei o quê, e depois eu falei, gente, mas eu sou igualzinha. Aí comecei a ter amor com ela, porque eu precisava ter amor comigo, me aceitar como eu era, né? Que ela era dispersa, e a gente às vezes tem que viajar mesmo, né? Não é na minha profissão que a gente tem que viajar ali nas emoções. Então, cuidado. Eu, na reunião de mulheres, a última que teve, quando eu preguei, eu falei, olha, quando você começar a criticar muito uma irmã da igreja, lembre-se que você é muito parecido com ela. Aí elas ficaram, né? Porque a gente se parece com aquilo que incomoda, a gente não quer ver na gente e a gente vê no outro, a gente projeta a nossa dificuldade no outro. Então o Senhor está nos ensinando a lidar com as diferenças, e no casal a celebrar as diferenças. Não importa se são iguais, às vezes igual demais até enjoa, mas as diferenças nós temos que aprender a celebrar. Aquilo que o Jorge tem, a Nete não tem, mas aquilo que a Nete tem, ele precisa, para poder haver o encaixe, a celebração, né? Então, você lembra exemplos que tem na Bíblia, de 40 anos, você lembra que o povo de Deus, ele peregrinou, o povo de Israel, no deserto durante 40 anos. Ali eles foram burilados, ali eles foram trabalhados, muitos, a maioria não entrou na terra prometida, mas é tempo de provação, de preparação, de renovação espiritual. Você vê o dilúvio também, Noé, ele nem sabia como era a chuva, mas ele sabia que ia chover, e a arca tinha que ficar pronta. Foram 40 dias e 40 noites de chuva, para ele entender os planos de Deus na vida dele, porque o Senhor tinha para ele, até aquela pombazinha vinha com aquela folha mostrando que havia já vida, né, que eles podiam sair, que as terras já tinham
a água já tinha escoado. Então nós temos muitos exemplos. Tem esse do dilúvio, tem de Israel no deserto, né? E a gente nem pode dizer qual é o melhor simbolismo, porque o melhor simbolismo vai ser sempre aquele que você está vivendo. Nenhum outro não é melhor que você. Porque a passagem que ele teve, para o pastor Jorge e para a pastora Nete, porque é uma pastora, né, de essência, foi fácil. Não foi fácil, não. Tiveram que celebrar muito as diferenças, celebrar ali, porque do jeito que o pastor Jorge lembrou para mim, ele era chamado sempre para tudo, para ficar numa congregação, para ficar em outra, e ele ali, sempre dando o melhor dele, e ele está plantando, e ele está chegando no propósito que Deus tem para ele, se é que já não chegou e já está executando esse propósito que Deus tem para nós. Então, como eu falei no início, não existe um casamento perfeito, não existe uma relação perfeita, não existe você com o seu pastor perfeito, se não houver fé. Vamos combinar que a gente precisa ter fé? A gente precisa ter fé. E sem fé, você não vai agradar a Deus. Porque eu vou ler para você aqui na tradução da Bíblia Mensagem, que fala sobre Hebreus 11, versículo 1, perfeitamente, explicando direitinho, né? Você vê que os homens incríveis de Deus, eles viveram momentos, os heróis da fé, momentos incríveis, nem à toa que em Hebreus 11, fala sobre os heróis da fé, e ali vai dizendo que é impossível agradar ao Senhor se você não tiver fé. Por quê? Porque o sobrenatural se revela quando o natural dos homens se esgota. Um lembrete antes de entrar na fé. Eu vou repetir, o sobrenatural se revela quando o natural dos homens se esgota. Então não tente olhar com seus próprios olhos pelo natural. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo, eu gosto de falar isso aberto. Nós estamos aqui como forasteiros, nós temos que viver no sobrenatural, porque nós somos espirituais, amém? Nós somos um espírito que mora num corpo. Então você tem que viver no sobrenatural. Se você for olhar para a doença com teus olhos naturais, você não vai sair da sua cama. Se você for olhar tudo que está acontecendo nesse mundo, a gente não sai por causa do medo, do perigo. Mas nós temos que andar no sobrenatural. É onde o Senhor atua, é onde a fé se revela, é onde acontecem os milagres. Milagre não acontece com teus olhos ali naturais, não vai acontecer. Então olha só o que diz em Hebreus 11 nessa tradução. Porque fé, eu sempre creio que é um fundamento básico, né, para você viver milagres, promessas que Deus tem para você. Você não vai viver as promessas todas que Deus tem para você baseadas no natural, no dia a dia, no comezinho do dia a dia. É no sobrenatural. Não viva com teus pés aqui nessa terra. Esteja sempre no sobrenatural, não sem estar cônscio do que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo, mas você não é guiado por essas circunstâncias, você é guiado pelo Senhor, amém? Então diz assim em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Você tem essa certeza? Amém? Glória a Deus. E é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. O que os nossos olhos não veem é justamente o que vai acontecer no sobrenatural. Por isso que a gente às vezes vive milagres. Meu Deus, como isso aconteceu? Milagres. Eu já vivi tanto milagre na minha vida, que era para eu partir, que eu tenho certeza que não é hora de eu partir, pastor. Não é hora ainda. Não é hora. Deus está no controle, né? E olha só, ele diz assim, ó. É a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. E nesse mesmo capítulo, lá no versículo 6, diz assim: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé.
Então, se você não viver no sobrenatural, quer viver pela fé, você não está agradando ao Senhor. Você pensa que está tudo certinho, mas você está vindo para a igreja, está dando seu dízimo, está vindo das reuniões e está voltando do mesmo jeito que você está entrando. Não está vivendo os milagres, as promessas de Deus, que é crer que Ele pode fazer aquilo que você espera, mas é crer mesmo que todas as circunstâncias digam não. Né? E diz assim, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Ele está pronto, Ele tem prazer em abençoar. Quem dizia muito isso era a pastora Elaine, né? Que Deus tem prazer em nos abençoar. Então Ele tem prazer, Ele quer te abençoar, mas você tem que entrar na vibe dEle, do sobrenatural, para poder viver os milagres que Deus tem. Por isso que a gente pô, eu tenho tantos anos de igreja e não vivo milagre, minha vida está assim há tantos anos. Começa a sair dessa vida aqui, de pé no chão, de olhar só as coisas ruins, não é? Às vezes você vê um filho com um quarto bagunçado, nossa, você é um estabanado, você está profetizando maldição para esse filho. Por que você não entra no seu quarto e fala, meu filho, vamos arrumar juntos? A gente não quer fazer junto, vamos arrumar juntos? Está muito agitado, vamos numa pracinha, tem que arranjar um jeitinho dele, jogar fora aquela energia. Então nós temos que sair daquele comezinho, do pé no chão, para viver os grandes milagres que Deus tem para nós. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já estou lutando com o meu fígado, já desde 2019. E vim com muita internação, porque foi muito complicado o início, eu sofri muito, fui para o hospital, ficava 2 meses, voltava. Mas aí eu fui acertando a medicação, foi tudo indo muito bem, eu ia quase todo mês na minha médica, patologista, e aí... Quando chegou uma hora, não sei se foi ano passado, acho que foi no início do ano passado, não sei, eu nem quero lembrar também. A minha médica chegou para mim e falou assim, Gisela, você vai ter que fazer um transplante. Eu falei, o quê? Estava eu e minha filha mais nova. Eu falei, o quê? Ela falou, você tem que fazer um transplante. Vamos aguardar, porque demora mesmo o transplante, mas você vai ter que fazer. Gente, isso... me tirou o chão. Eu fui para casa, já deitei na cama, tipo assim, vou ficar esperando só. Mas eu fiquei tão acabrunhada que eu falei, meu Deus, cadê aquela Gisela? Eu não conseguia, eu ia para a igreja, tinha dificuldade para ir, não estava pregando mais, eu já estava ficando mais de um tempo para cá, não é, Sérgio e Cláudia? O Senhor falou comigo diretamente ao meu coração, e eu tenho pregado isso direto lá na igreja, porque o que aconteceu? Eu deixei que aquele transplante governasse a minha história. Eu parei ali, eu falei, aí eu falei, olha, o transplante, quem sabe é Deus, o dia, a hora que tiver que fazer eu faço. Eu falei, pastor, eu posso ir, mas se aparecer o transplante, a gente dá um jeito, colocamos outra pessoa. Mas eu tinha certeza que eu vinha, porque eu aí comecei a não deixar mais que aquilo governasse a minha história. Você às vezes recebe uma notícia, está com câncer, pronto. E eu fiquei assim, sabe, eu fiquei passada. Aí depois eu falei assim, não, agora eu vou viver, o Senhor é atemporal, Ele é ontem, hoje e amanhã. Então Ele vive agora, Ele quer fazer agora. E quando eu comecei a pensar dessa forma, mas me veio um ânimo que eu falo pra caramba. Já falava antes, agora eu falo, mas não é na pregação não, pastor. É falando, e estou animada, já estou saindo muito. Não vou dizer que eu não canso, mas até eu me acostumar de novo, né? Mas não quero viver, não deixe que nada, arrebate teu coração. Eu estava deixando que aquilo governasse a minha vida, e às vezes é um filho que governa a sua vida. Abre para mim, irmã. Às vezes é um filho que arrebata teu coração, que você para ali, é um marido, meu marido é um pudim, como é que a gente fala? Pudim de cachaça, né? E você desiste dele, porque tem muitas mulheres que vêm aqui na frente pedir oração,
Mas lá na mente dela já enterrou, já botou flor, já foi no enterro. E está ali orando, só para inglês ver, né? Ela também fica tranquila que eu estou orando por ele. Mas ela não acredita mais. Você tem que crer que você vai viver todas as promessas que Deus tem para você. Existe milagre para você. É hoje, milagre é hoje, agora. E eu mudei assim completamente quando eu não deixei mais que aquilo governasse a minha vida. Porque em fevereiro me chamaram 3 vezes para ir fazer o transplante. Eu ia com a pastora Márcia. Chegava lá, eu tomava o banho lá com a loção que eles queriam, cheiro ruim. Aí depois botava a camisola e ficava esperando na cama para ir para o centro cirúrgico. Eu estava tranquila, sempre, eu não fico mesmo desesperada não. Aí tranquila, quando eu estava para sair para o centro cirúrgico, olha, o fígado não estava bom, o fígado que veio não era bom. Eu, ai meu Deus, voltava para casa. Aí eu não sabia se eu voltava para casa, triste porque não fiz, triste porque eu fiz, aí aquela confusão, aí fui outra vez, a mesma coisa. Na hora que eu ia para o centro cirúrgico, o fígado não estava bom. Aí eu voltava de novo, porque às vezes vem um fígado muito bom de alguém que já faleceu, mas não está bom, estava também com problemas. Então, aí no terceiro, a enfermeira também veio me avisar que não ia fazer de novo. E ela falou, poxa, ia ser tão bom para você, era de uma pessoa jovem. Eu falei, eu quero saber se é jovem, se é velho. Mas eu só sei que Deus tem me guiado. Nossa, e agora eu soube que se vier o transplante, vai ser num hospital que eu já gosto, que eu já fiz cirurgia lá. Então é um hospital muito melhor, é 0 de infecção. Então é tudo Deus, Ele está preparando o momento. E eu tinha que ter essa caída de ficha. Eu tinha que entender que eu tinha que viver o milagre antes de acontecer tudo. Porque quem me sustenta é o Senhor. Não é o transplante, não são os médicos. Eu tomo os remédios direitinho, vou, toda hora tem médico para ir, eu vou, faço tudo direitinho, mas minha confiança está no Senhor. Não é no transplante, não é no que o homem pode fazer. Amém? Você pode dizer amém? Outra coisa, fé não é positivismo. Eu vejo muito isso. Ficar declarando que você vai acontecer para tentar se convencer. Não é para se convencer. Eu conheci uma pessoa que falava assim, aqui, vou botar esse boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Adianta ficar dizendo que aquilo não é um boleto? Espera a provisão. Tem uma menina lá na nossa igreja, né? Ela é diaconisa, não é? Que ela botou todas as contas e disse, olha, vocês que se paguem. Mas ela fez uma oração tão linda em cima daquilo que ela acalmou. O que precisava era ela se acalmar para que viesse o livramento para ela. E veio, para a honra e glória do Senhor, veio o livramento. E ela ficou tranquila, ficou mais firme, ficou mais cheia de fé. Glória a Deus. Então a fé, ela não muda a estrutura do problema. Ela vai, pelo contrário, trazer novas realidades, como trouxe para mim. Eu comecei a viver uma nova realidade. Não vou ficar em função disso, porque isso estava me acabrunhando, me angustiando, né? E tira a força mesmo. Quando você vê alguém na cama, é porque está tirando as forças. E me tirava as forças, né? Então a fé não muda a estrutura do problema, ela vai trazer novas realidades geradas em fé. Não no homem, não nas coisas que nós podemos fazer, mas naquilo que ele pode fazer. Mas a fé também não é negação do problema. Existe um problema, existe algo que eu preciso fazer, mas vai ser no tempo de Deus. E se é no tempo de Deus, a vitória é minha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu tinha uma pessoa que eu fui atender em casa, que a família me pediu, todos os pastores nessa família. Mas eles ela estava com câncer já bem adiantado, e eles botavam uma responsabilidade nela, você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer. E aí quando eu fui atender ela, ela falou assim, Gisela, eu não aguento mais, eu creio, mas o meu corpo sente.
E ela falou assim, eu acordo de madrugada e fico, Senhor, eu quero ser curada. Vai agora, eu não vou sentir mais nada, não vou sentir mais nada. Eu acordava sentindo. Eu falei, não é assim, não começa assim. E ela, naquela hora, ela se coloca, o importante é você ter um relacionamento com Deus. Como é que tá? Vamos rever tudo isso. Aí a gente conversava sobre isso, para botar a calma dela no coração. Eu entendo a família, mas nós temos que ter cuidado, porque o câncer vai continuar sendo câncer, o divórcio vai continuar sendo divórcio, mas no divórcio o Senhor pode fazer tantas coisas, e você às vezes entrega os pontos. O Senhor pode fazer muitas coisas. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Porque as velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17. Em Cristo tudo se faz novo. Você pode dizer amém? Diz assim em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas. Então o mesmo Deus que apagou o seu passado, lembra do seu passado? É o Deus que vai desenhar o seu futuro, que já até desenhou o seu futuro. E já está tudo pronto, já está tudo desenhado. Sabe lá o que você está vivendo algo que você pode tranquilizar a sua cabeça, botar a sua cabeça no travesseiro, sabendo assim, Senhor, o amanhã está nas tuas mãos. Assim como o meu passado tu me livraste, tu me liberou, salvação para mim. A mesma coisa você vai desenhar agora, porque o meu futuro eu vou saber à medida que eu for enfrentando as situações e não me deixando controlar por elas. Glória a Deus, aleluia. Então é fé. Casamento é fé. É fé, porque são duas pessoas diferentes. Nossa, vocês não eram diferentes? Acho que agora tem coisa que está igual, né? Mais ou menos, né? Então, eu não posso me mover por aquilo que os meus olhos veem. Já entendeu isso? Amém? Porque nem pelo que eu conheço, nem pelo que eu sinto, nem pelo que eu acho, porque o nosso coração é enganoso, e essas expressões vêm do nosso coração. O Senhor fala que o coração é a fonte das saídas da vida. Então o nosso coração, o que a gente pensa, nós temos que deixar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que diz a palavra. Então nossos pensamentos não podem estar cheios de coisas que vão te tirar do prumo. Então quem limita a Deus, quem é? Somos nós mesmos. Mas Deus está pronto para fazer o que você tem aí no seu coração, porque foi Ele que colocou no seu coração. Tem gente que fala, eu nunca mais vou casar. Não é? Mas se isso está no seu coração, é porque Ele está em intimidade com você. A coisa que mais Deus quer é ter intimidade com você. Ele quer ter intimidade, ter aquele momento todos os dias, só você e Ele. Lê a palavra. Eu estou acostumando a dizer lá na igreja que a gente quer o céu aberto para a gente, tudo acontecendo, mas a Bíblia não está aberta. Ela não está aberta. A palavra de Deus você tem que ler para você começar a tomar posse de todas as promessas que tem aqui. Todas as promessas. Porque são essas promessas que você vai viver, então você precisa saber daquilo que você tem direito. Isso é muito importante. Então a fé, ela é um dispositivo pelo qual o sobrenatural se move. Você quer ver como o sobrenatural vai se mover? É através da fé. Você tem que esperar já. Você tem que ter certeza que Deus vai fazer. Mas se tiver uma dúvida, aí pronto, aí empana o brilho do Senhor no seu coração. Aqui em João 3,16 diz assim, que Deus, todo mundo conhece esse versículo desde bebezinho, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o unigênito, não para nos condenar, mas para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você ainda duvida do amor de Deus por você? Você ainda duvida que Deus pode fazer tudo por você? Ele nos perdoa de todo o nosso passado. Ele apaga todo o nosso passado, todo. Mas Ele quer que você viva dentro das promessas que Ele tem para nós.
Então, às vezes a gente está passando por uma luta. Senhor, onde é que tu estás? Ele está nessa luta também, te ajudando a você ver aquilo que está imperfeito em você, ver que você pode melhorar, porque a fé, ela prospera justamente no desconforto. É impressionante. A sua fé vai gerar em você, na hora da luta, uma força. Ela te fortifica, ela te robustece, e robustece a fé. A gente fica com cada vez mais fé. De tudo que eu já passei, né, desde a perda do meu marido até hoje, tudo isso só fortaleceu a minha fé, porque eu vi o quanto Deus cuidou de mim esse tempo todo, e cuidou da minha família, cuidou da igreja, que ficou ali com a minha responsabilidade. Então é muita responsabilidade, né, pastor? Então a gente fica ali, mas o Senhor tem sido fiel. Então basta colocar a tua fé em prática. Você vai sair daqui hoje pensando sobre a fé a semana toda. Senhor, se a fé prospera no desconforto, eu dou glórias a Deus pelo desconforto que eu estou passando, porque eu vou crescer em Ti, eu vou agradar o Teu coração, porque sem fé, como eu já li, é impossível agradar a Deus. E aqui em Isaías 53, que a gente conhece bastante também, com o versículo 4 e 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, para que a enfermidade? Para que se preocupar? E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que Ele que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali, quando Jesus morreu por nós, nós fomos resgatados de novo. Agora a gente tem Jesus no coração, nós vivemos uma nova vida, nós somos livres de toda ansiedade, de angústia, de apreensão, da doença. Passamos por ela, mas não vamos ser dominados. Amém? Posso escutar? Amém? Glória a Deus. E eu gosto também de Filipenses 4:10, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então aumente sua fé, aumente, não diminua sua expectativa. Às vezes não deu certo uma coisa, a gente acaba optando por uma menor. Não diminua a tua expectativa, continua com suas expectativas, porque aumentando a sua fé, você vai chegar lá. Amém? Você crê? Crê mesmo? Amém? Então, quando eu creio, mesmo sem ver, os meus olhos verão. É forte. Quando eu creio, mesmo sem ver, meus olhos verão. Então, a oportunidade de colocarmos as coisas nos lugares. Nós passamos por lutas, não só para robustecer a fé, né, para a gente, mas também para a gente colocar as coisas no lugar. Então, olhe para os seus pastores e veja como valeu a pena eles chegarem até hoje, 40 anos. Por isso que você está aqui, para ouvir a palavra, para estar firme, todo dia ouvindo a palavra, para você crescer também, para você. Então, é um exemplo de tantos casamentos que terminam. Às vezes há situações que não dá, né, que não dependem de você, mas existem coisas mais novas para Deus, existe mais de Deus para nós. Amém? Glória a Deus, existe mais de Deus. Oh Senhor, então tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Eu lembro daquele menino, acho que era um menino, que estava endemoniado, e o pai chega e fala: olha só o que eu estou sofrendo. Ele fazia uma algazarra, uma bagunça, e atrapalhava as pessoas em volta, e o pai ficava desolado, se batia, se machucava. E aí ele pergunta para Jesus se ele podia curar ele. Ele falou: se eu posso. Aí ele fala para ele, tudo é Marcos 9:23, para você que gosta de anotar. Então, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aí ele continuou, aquele menino gritar, não sei o que, estava atrapalhando o público todo que estava ali para escutar Jesus. Aí Jesus fala mesmo, aí ele fala: sai espírito imundo, surdo e cego. E aí o menino é totalmente liberto. Então, se você crê, esse pai foi em busca de Jesus.
Meu Deus! Zaqueu nem conhecia Jesus. Era um homem que o pessoal corria dele, porque ele cobrava impostos abusivamente. Mas ele foi lá para cima de uma árvore, né? E chegou lá e ficou falando. De repente Jesus olha para ele e fala: eu vou hoje estar com você na sua casa. É isso que o Senhor faz, e mudou a vida dele, mudou tanto a palavra de Jesus nele, que ele acabou dando o dobro para aqueles que ele tinha tirado dinheiro, e mudou a vida dele completamente. Alguém falou sobre isso ultimamente, não foi? A mulher do fluxo de sangue também, aquela mulher que estava alijada, porque era tida como imunda quem tinha o fluxo de sangue direto. Ela estava 12 anos, quer dizer, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E o que acontece com aquela mulher? Que coisa mais linda. Aquela mulher falou assim: se eu apenas tocar na orla de Jesus, né? Aí ela vai, se infiltra naquele meio ali, não sei como é que as pessoas não viram ela, porque ela era tida como imunda, e ela chega e toca, e o Senhor sentiu que saiu virtude dela, e aí ele falou: foi tua fé. Então você pode tocar na orla do Senhor, a hora que você estiver lá no seu quarto, na sua intimidade com o Senhor. Esse devocional é muito importante, diário com o Senhor. Não adianta você se preocupar com tantas coisas à sua volta, quem realmente tem que saber o que vai com você. Assim como você vai num psicólogo e conta tudo que está acontecendo, aí você vê que o monstro que você fazia não era tão grande. É a mesma coisa com o Senhor, e muito melhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Você chega para Ele, Ele quer que você confesse. Então confesse como está seu coração, o que está te angustiando, o que está prendendo o teu coração, e Ele vai libertar você completamente. Amém? Glória a Deus. Então a fé, ela prospera no meio do deserto. Às vezes nós temos que passar por desertos, faz parte. Senão a gente vai achando, vai fazendo tudo do nosso jeito, e o Senhor quer que você aprenda a lidar com o jeito dEle, porque você é feitura dEle. Só quem tem um manual de instrução, como se você fosse um aparelho elétrico, é Ele sabe como lidar com você, Ele sabe o que funciona para você. Então Ele tem um manual de instrução, Ele sabe. Então joga para Ele, fala tudo, aí depois fica quietinho, vai acostumando a ficar quieto, em silêncio, né, diante do Senhor, e você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ele vai te orientar: faça isso, faça aquilo, mas tenha intimidade com o Senhor. Amém? Então, fé para mim é Deus sempre fazendo de novo. Você aplica a fé, Ele vem e faz de novo. Você quer que Deus faça de novo na sua vida? Mude a sua vida, né, para melhor. Não se contente com um pouquinho. Por isso que eu falei: aumenta as suas expectativas, né? Não diminua a sua fé e nem diminua as suas expectativas, pelo contrário, pode aumentar a sua expectativa, porque o Senhor garante, Ele faz de novo. O único que garante a nossa paz é o Senhor Jesus. Fé, Deus continuando a escrever, mesmo quando nossos inimigos tentam colocar um ponto final. O Senhor é o famoso a vírgula. Quando você pensa que está acabando, Ele bota uma vírgula. Quem disse que acabou? Mas você tem que crer que Ele não vai deixar você fechar as situações sem ser a hora certa de fechar. E eu vejo muita gratidão no último trecho que eu vou estar lendo. É lá em Esdras 3, eu vou falar muito rapidinho, onde os homens estavam voltando do exílio, do cativeiro, e chegam na terra deles, estava tudo destruído, porque eles ficaram muitos anos no cativeiro. As casas estavam destruídas, os templos, as famílias também estavam destruídas. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram murmurando, chorando, dizendo: cadê Deus que não faz nada? Não, os jovens sacerdotes que vieram do cativeiro, eles começaram a restaurar e a oferecer sacrifícios de louvor e gratidão. Eles começaram a restaurar os altares. Então não entregue não entregue o pano, não jogue, não entregue a tua vida à toa, não. O Senhor,
Começa a levantar altares, aí é o dia que você vai mais orar, é o dia que você vai escutar mais hinos. Quando eu comecei a ter essa revelação na minha vida, que eu precisava reagir, e isso continua até hoje. Eu não consigo ligar a televisão, eu escuto hino o dia inteiro, louvor o dia inteiro. A minha filha chegou a primeira vez, o segundo dia ela falou assim: mãe, você está angustiada? Eu falei: não, minha filha, é a presença de Deus que eu quero buscar para esse lugar, para o meu quarto, para a nossa casa. Porque é bom demais você começar a cantar e louvar, porque Ele ama o louvor, Ele habita no meio do louvor. Então, quantas práticas você tem feito? Você tem louvado ao Senhor? Porque a gente escuta e começa a cantar, né? Mesmo da taquara rachada, a gente começa a cantar e fica lá cantando, gritando. E teve até um irmão que estava limpando a igreja, e ele falou: nossa, o que aconteceu com a pastora Gisela? Que ela está lá cantando com a música alta. Mas eu louvo a Deus, porque é isso que nos renova, isso que nos levanta. Amém? Então, o Evangelho, vamos fechar, não é ausência de desafios, afrontas, doenças, desertos, não é ausência. Você vai passar por isso, mas só que Deus passa com a gente. E você vai permanecer de pé, apesar disso tudo que eu estou falando. Você vai permanecer de pé. O Senhor não bota no chão, não. O Senhor não nos chama de cavalo, não. Ele nos chama de amigo. Ele nos tem como, nossa, como menina dos olhos dele. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ai, que Deus maravilhoso! Senhor. Ai. Vamos ficar de pé e vamos orar? Agora tem uma hora que a gente chega e fala assim: agora chega. Agora é hora de orar. Eu quero orar por você. Você sabe que a mente é o lugar onde tudo fica embaralhado, né? Porque as nossas emoções, elas não podem governar a gente, porque, como eu falei, nosso coração é enganoso. Então, vem tantas coisas. Eu olho para o Sérgio e falo: Sérgio não gosta de mim, Sérgio não está afim. Não. Aí que eu vou cismar mais com ele ainda, aí que eu vou amar mais ele ainda, se eu sentir que ele não gosta de mim. Não é? Tem que fazer isso, porque é coisa do inimigo. Porque o que o Senhor quer é que você tenha uma mente livre, que seus pensamentos sejam cativos ao Senhor e não para as circunstâncias da vida. Pai amado, Senhor, nós oramos agora em Teu nome, Pai, porque nós cremos que a fé, Senhor, ela prospera no deserto, ela prospera no desconforto. Senhor, toma nas Tuas mãos, Pai, essas pessoas em primeiro lugar que vieram aqui à frente, Pai, porque há situações que nós não podemos dar cabo, mas Tu podes usar, Pai, um pastor, alguém que possa orar por nós e tirar toda a malignidade, tirar tudo que não provém de Ti, Pai. Nós não queremos mais ser governados pelas circunstâncias, porque nós estamos governados por Ti, Senhor. Muito obrigado pelo livramento que Tu já estás dando em cada situação, Senhor. Seja familiar, seja financeira, seja, Senhor, uma doença. Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. E a parte emocional, quando ela está, Pai, totalmente inundada pelo que você está vivendo, fica difícil a cura. Então entrega a tua mente, os teus pensamentos ao Senhor. Receba em nome de Jesus. Todos que estão aqui nesse templo, você veio para hoje aumentar a tua fé no Deus que sofreu por você, morreu por você e que te ama como nunca. E esse Deus que enviou o seu Filho, que te deixou livre, Ele aceitou o sacrifício, Ele obedeceu ao Pai e morreu por nós naquela cruz. Senhor, muito obrigada por cada um que está recebendo agora, Pai. Mais fé, oh Senhor, mais fé, fé, Senhor, porque nós queremos agradar a Ti, Senhor. Oh Pai, oh Deus querido, oh
Oh, Pai, passeia entre nós com teus anjos, Senhor. Vem aqui sobre nós, Pai, e toca em cada vida, Pai, em cada um que botou a mão na sua cabeça. Limpa todo pensamento contrário, tudo que não provém de Ti, Senhor. Limpa, 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 Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Obrigado porque Tu apagaste o nosso passado, oh Senhor, e nos traz vitória para o nosso futuro. Nós viveremos os Teus propósitos, porque nós fomos chamados para viver propósitos Teus, Senhor. Nos ensina a viver os processos, para que chegando lá no propósito que Tu tens, nós estejamos aparelhados, Pai, prontos para viver. E eu te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.